Oi, pessoas. Tô aqui tentando me recompor porque eu já gravei essa aula tantas vezes, vocês não têm noção. E a última vez que eu gravei, que eu achei que ia dar certo, que eu cheguei até o final, a bateria do meu celular acabou, desligou e não salvou nada. E aí eu fiquei o quê? Triste. Aí eu parei e falei, não quero mais nada na minha vida, vou desistir de tudo. Aí deitei um pouquinho e estou aqui de novo pra falar tudo que eu já falei pra câmera. Enfim, gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, seu horário que vocês estão assistindo a aula. Queria reforçar aí a mensagem do João, no sentido de vocês não se acanharem de participar da monitoria, mesmo que o assunto, mesmo que a dúvida de vocês não seja referente ao conteúdo da aula em questão, tá? Então, por favor, a gente tem muito tempo na monitoria para trabalhar tanto as coisas que vierem de outras aulas, quanto as coisas referentes à aula atual, tá? Então, por favor, participem aí, que é para vocês, né? Eu acho que é a melhor maneira da gente ter uma troca aí mais direta, que não por essa questão de aulas gravadas e tal, que eu acho que dificulta a interação, né? Então é isso, hoje a gente vai ter a nossa 7ª aula de Sociologia com o tema de Antropologia, a ciência da alteridade. Antropologia é um tema muito que passa, né, por questões muito caras a provas como o Enem. Eu já venho falando disso há um tempo, dessa questão das características, né, da prova do Enem. E a antropologia, principalmente a vertente, a corrente, que a gente vai ver mais as correntes ali para frente da aula, principalmente a corrente que mais se sobressai, ela tá como pano de fundo de muitas discussões que hoje estão muito presentes na mídia, enfim, na sociedade de forma geral, que é essa questão da diversidade, da luta das minorias, enfim, preconceitos de todos os tipos. Então é uma questão que é bem importante para a gente aqui e para o Enem, então é importante vocês estarem atentos a isso. Então vamos lá com a aula. Então, no nosso retomando daqui, a gente viu que na aula passada as contribuições... vimos na aula passada as contribuições de mais um autor da sociologia clássica. O que é essa sociologia clássica? Não sei se eu deixei muito claro para vocês, mas a sociologia clássica é composta por 4 autores. Alguns não consideram Comte, então ficam 3, mas vou falar os 4 aqui para vocês, que é o primeiro, Auguste Comte, o segundo, Durkheim, o terceiro, o Max Weber, e o quarto, Karl Marx. Então, por que eles são... O que é ser um sociólogo clássico? Os sociólogos clássicos, eles são chamados assim por eles se preocuparem em tentar entender, em tentar explicar, em tentar compreender o contexto da Revolução Industrial e todas as mudanças advindas desse contexto. Então, a gente viu que foi um período muito significativo, né, de que muitas transformações aconteceram na vida das pessoas, essa mudança de eixo populacional, que era mais rural, virou uma vida mais urbana, a mudança do trabalho, enfim, várias questões importantes aconteceram naquele período, e esses autores, eles se debruçaram em tentar entender essas mudanças, e tanto que é o contexto de surgimento da sociologia, né? E o Durkheim é um deles. Durkheim é o segundo dentro desses 4 que a gente falou. Sua mais importante contribuição foi o do Durkheim, né, foi o estabelecimento de um método e objeto específico para a sociologia, contribuindo para que essa se estruturasse como uma ciência autônoma. Uma das questões que surgiu na monitoria da aula passada foi essa diferença entre o Comte e o Durkheim. Então eu queria ressaltar aqui para vocês, porque não é uma coisa tão clara também essa diferença entre os dois, tanto que ambos disputam o papel de pai da sociologia. Mas uma questão central na diferenciação entre eles é que o Comte ele teve um olhar sobre como que a gente poderia construir essa explicação, esse entendimento sobre essa mudança cultural que aconteceu pelo advento da Revolução Industrial. Só que ele não tratou isso de uma maneira muito precisa. Então ele entendia o organismo social como um organismo mesmo, como se fosse um organismo vivo. Então ele chamava de organismo, assim como a gente chama, sei lá, uma planta ou um animal. Ele queria tratar o corpo social como um organismo.
E para isso, ele queria utilizar os métodos que vinham das ciências naturais, que são as ciências que trabalham com esses objetos, com organismos, com esses objetos das ciências naturais, né? E a questão que o Durkheim traz pra gente é justamente tentar estabelecer um método preciso e um objeto preciso para o estabelecimento da sociologia enquanto uma ciência autônoma. Então ela não vai precisar ficar importando modelos e métodos de outras áreas do conhecimento. Ela acaba tendo a sua própria maneira de investigar o seu objeto. Então o Durkheim ele delimita o que vai ser o objeto de sociologia, ele sai desse lugar mais abstrato, dá um organismo para dizer, não, a gente vai tratar dos fatos sociais, que tem as características de ser coercitivo, de ser externo e de ser generalizado. Então isso caracteriza um fato social. Então ele traz precisão para a abordagem do objeto que a gente está tratando. E isso faz com que a sociologia ganhe um corpo e ela se torna autônoma, ela não fica mais dependente de um outro modelo de ciência, que são as ciências naturais, beleza? E aí hoje a gente vai abordar a antropologia, que é dentro das ciências sociais, né? Então a sociologia está inclusa dentro desse nome maior que são as ciências sociais. E aí as ciências sociais compreende a sociologia, a ciência política e a antropologia. Então a antropologia surgiu no século XIX e é uma área importante das ciências sociais, sendo responsável por estudar o funcionamento das diferentes culturas humanas. Então das culturas humanas. Uma das especificidades da sociologia, uma das coisas que é bem marcante, da sociologia não, da antropologia, que é bem marcante, é o seu caráter prático. Porque não é um estudo que dá para você fazer apenas lendo autores que escreveram sobre uma determinada cultura X que você quer estudar. Você precisa ter um contato direto com esse objeto de estudo, com esse povo que você quer aprender a respeito. Você precisa estar lá, in loco, lá onde essas pessoas vivem, o que vivem, o que comem, onde vivem, o que comem, o que vestem, enfim, essa graça aí. Enfim, você precisa estar lá, vivendo, vendo o que está acontecendo, entendendo as relações que estão acontecendo. E esse tipo de trabalho, esse tipo de método, esse tipo de pesquisa é conhecido como etnologia, estudo etnográfico. Você vai em campo pesquisar. E esse é o principal método do antropólogo. Então a gente consegue ver isso em filmes, onde tem aquela figura do carinha lá, de chapéu, óculos, que fica tomando nota de tudo. E esse é o método etnográfico, de você registrar, de você estar lá no ambiente onde aquela realidade que você quer estudar acontece, você não só lê aquilo num livro, tá? Então, é escrito sobre determinada cultura, mas propõe vivenciar junto com aquele grupo sua vida diária. Etnografia, mas também pode ser realizada. Aí uma outra questão sobre esse estudo antropológico, que ele está voltado para o entendimento de outras culturas, sim, mas ele também pode acontecer dentro do seu próprio ambiente, em regiões pouco, não sei como dizer, pouco conhecidas, assim. Por exemplo, o fenômeno da cultura do hip hop. Se eu quiser entender a cultura do hip hop, a cultura do grafite, então eu começar a frequentar lugares onde esse movimento é forte, o movimento do hip hop, do grafite é forte, e aí tomar nota, fazer esse trabalho etnográfico, tá? Isso é conhecido como antropologia urbana. Aí uma coisa importante de se ressaltar sobre a etnografia, né, sobre esse trabalho antropológico, é que existem autores que consideram que é importante que você se mantenha. Então eu tô lá, cheguei num determinado grupo cultural, numa tribo, e aí eu quero estudar essa tribo. Aí tem autores que consideram que é importante que você se mantenha distante, ou seja, um observador externo aqui, você não participa de nada, só fica lá andando, anotando coisas. E tem autores que acreditam que para você conseguir fazer um estudo de fato, você precisa ter uma imersão nesse universo. Então você precisa de fato vivenciar a realidade, comer a comida que eles comem, participar dos rituais que eles têm, das festas, enfim, tá? Realmente ter uma imersão, uma vivência daquele grupo cultural, para que você consiga de fato entender, e ainda assim de uma forma muito limitada, né? Porque é um olhar de fora para uma cultura que não é a de quem está observando. Então essa seria uma maneira mais efetiva de você conseguir compreender minimamente um outro grupo cultural. E aí eu coloquei aqui para vocês verem o que vocês acham que faz mais sentido. A gente pode discutir
na monitoria. E aí, para finalizar, tem as 3 principais correntes antropológicas. A primeira é conhecida como evolucionismo e foi a grande corrente antropológica que dominou ali, que vigorou ali no século XIX e no começo do século XX. Essa perspectiva, ela trabalha com a ideia de uma linha ascendente de evolução, por isso o evolucionismo, onde você teria um parâmetro de evolução, e esse parâmetro de evolução, ele definiria uma ordem de superior e inferior. Então, quanto mais para cima eu estou localizado, a minha cultura está localizada nessa linha ascendente, melhor, mais civilizado eu sou. Então, esse tipo de concepção cria essa ideia dos primitivos, né? Inclusive trazendo essa ideia de primeiro, aquilo que está no início, lá no princípio, está menos evoluído, dos selvagens, e outras mais... então uma civilização que é o selvagem e outra que é mais civilizada, sendo a mais civilizada a melhor, a mais qualificada. Então, basicamente, tal perspectiva sustenta que existe Gente, é difícil, né? Que existem sociedades superiores e outras inferiores, tendo como parâmetro, o parâmetro, né, que eles utilizam para medir, para mensurar essa evolução, essa superioridade, seria os avanços tecnológicos, então quanto que essa cultura produz de tecnologia, a língua, se é uma língua muito rudimentar, muito fraca, muito pobre em questão de elementos, de repertório de vocabulário. A cosmovisão, que pode ser entendido cosmovisão como visão de mundo. Então, qual é a visão de mundo dessa tribo, desse grupo cultural? Eles veem o mundo pautado numa perspectiva religiosa, eles veem o mundo pautado numa perspectiva mitológica, eles veem o mundo pautado numa perspectiva científica. Então, o que orienta a visão de mundo desse grupo cultural? A grande questão aqui é que essa perspectiva, ela cai ela passa necessariamente por um viés etnocêntrico. O que quer dizer isso? Etno de etnia e cêntrico de centro. Então, que tem uma etnia como centro. Então, se eu crio uma linha ascendente de evolução para dizer o que é melhor, o que é pior, eu estou partindo do meu olhar, que é enviesado pela cultura que eu estou. Então, eu vou dizer que é melhor aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que o meu grupo cultural estabeleceu como sendo o melhor. Então, como que eu vou medir outras culturas a partir de um filtro que eu mesmo criei do que é bom e do que é ruim? Então, eu vou dizer, então o que eu vivo, o que eu sou, o que eu acredito, os meus valores são o que é o máximo de superioridade, de avanço, e tudo que é diferente daquilo que a minha cultura fez é considerado inferior. Então, é um problema muito grande, é um problema que cada vez mais vem sendo combatido, esse olhar colonizador até de outras referências culturais, tá? O segundo modelo foi a primeira grande corrente antropológica anti-evolucionista, que se estabelecia claramente contra essa perspectiva do evolucionismo, tá? E seu representante é o Bronislaw Malinowski. Como um opositor da corrente anterior, né, ele foi um defensor do relativismo cultural, ou seja, não existe uma linha que delimita quem que está na frente e quem que está atrás. Existem várias culturas, povos, grupos culturais distintos e cada um tem as suas referências, os seus valores, e você não tem que juntar uma coisa com a outra. Então a ideia é que, essa ideia de funcionalismo, essa ideia dessa antropologia funcionalista é que para você compreender um grupo cultural, você tem que entender ali ele dentro do seu próprio universo, tentar entender como que os signos, como que os fenômenos se justificam dentro do universo daquela cultura. Então, como é que funciona a questão da mutilação? Eu posso ter uma crítica a respeito daquilo e tal, mas eu tenho que entender aquilo não como, isso é uma prática primitiva, uma prática menos civilizada, uma prática boa, uma prática ruim. É uma prática que se justifica dentro de um determinado contexto para um determinado povo. Aquilo diz alguma coisa para aquele povo. Então, compreender os objetos, as práticas culturais dentro do universo daquela cultura, sem sair dela. Você entende a função, por isso funcionalismo daquilo, do fenômeno observado, para aquela cultura em específico, que é onde aquele fenômeno existe. E, por último, o estruturalismo,
que é uma corrente que também defende essa questão do relativismo cultural, ou seja, não trazendo nenhuma cultura para o centro. Então é isso, depende de cada cultura, é relativo, cada cultura tem uma perspectiva, um ponto de vista, um olhar para a realidade. Contudo, há uma diferença bastante significativa, porque o Malinowski, no funcionalismo, ele vai estabelecer que a gente tem que olhar individualmente para cada cultura e ponto. Já o estruturalismo, cujo maior representante é o Levi-Strauss, no estruturalismo, a ideia é que a gente olhe as culturas dentro do seu universo cultural e tente encontrar princípios básicos que são comuns a várias outras culturas. Então, isso que o Levi-Strauss tentou estabelecer. Quais são os padrões estruturais básicos? Por isso, o estruturalismo. Qual é a estrutura comum que se manifesta de diferentes maneiras? Então, é plural, sim. Mas existe uma estrutura, uma base que se mantém. Então, ele aponta 3 questões fundamentais que aparecem em todos os grupos culturais, que são algumas constantes, né? Coisas que aparecem de forma repetida em diferentes culturas, que são o desenvolvimento de uma língua para a comunicação, ou seja, embora a gente fale português, ou outros lugares falem francês, espanhol, etc., existe a criação de uma língua que é comum, essa necessidade de criação de uma língua entre diferentes culturas. A proibição do incesto, ou seja, proibição de relações intrafamiliares entre os membros de uma mesma família, né? Que existem em diferentes culturas, só que ao mesmo tempo varia. Então, não pode ficar com a mãe, pode ficar com a mãe, mas não pode ficar com o pai, pode ficar com os primos, mas não pode ficar com os pais, pode ficar com os tios. Então tem variações, mas ainda assim existe uma restrição dos parceiros sexuais que você pode ter ao longo da sua vida. E a última coisa que ele coloca é a presença da família. Então, existe a família, como eu disse, existe estrutura comum que é a família. Mas como a família vai ser aqui, como a família vai ser para os ameríndios, vai ser completamente diferente. Então, nem sei se é completamente diferente, mas para vocês entenderem de que a ideia é que existe um princípio comum que é família. Como essa família se estabelece, aí depende dos valores e de como se configura cada cultura. Então, a família, nossa família que a gente considera pai, mãe e a prole, ou a família considera os tios, os primos, o vizinho. Então, qual é essa configuração? Existe a ideia de família, mas a configuração que se dá para ela é diferente. Essa ideia comum a todas as culturas de família é a estrutura, tá? E aí o jeito que se manifesta é plural. Então a ideia da língua é a estrutura, mas fala português, espanhol, inglês, enfim, tem uma pluralidade de línguas, tá? É importante ressaltar que essa ideia do relativismo cultural é o que mais está em vigor, é o que mais se vem defendido, o que mais se vem colocado no sentido de combater preconceito. Então a própria questão do racismo, a xenofobia. Então todas essas perspectivas, que eu acho que, por exemplo, no racismo isso se manifesta da forma mais evidente possível em várias dimensões, tanto religiosas. Então a ideia de considerar as religiões de matrizes africanas como coisas demoníacas, sendo que o olhar que se tem sobre isso é totalmente etnocêntrico, porque você chama de demônio aquilo que é diferente da religião que você estabeleceu para si. Então é demônio porque é diferente do que eu acho que é certo. E não entendo aquilo como uma outra manifestação religiosa como a minha. Então eu posso ser cristão entendendo que existem outras formas de se referir a algo que é divino, que tá para além dessa realidade. Mas a questão problemática aqui é que se estabelece um ponto de referência. Isso é o certo, o cristianismo é o certo. Ou comer arroz com feijão é o certo. Vestir tal roupa é o certo. Então você estabelece um ponto de referência baseado naquilo que você é e mede o mundo a partir daquilo. Então, se eu estou dizendo que isso é o certo, todo mundo que se diferenciar disso vai ser o errado. Então, por isso que eu falei que essas perspectivas de relativismo cultural, de entender as culturas não como inferiores, mas como diferentes, é algo que sustenta muitas das discussões que acontecem hoje, principalmente voltada para essas lutas das minorias, movimentos identitários,
identitários, entender essa pluralidade, que as coisas não têm um certo absoluto que precisa ser cumprido, tá? E que tudo que se diferencia disso está errado. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro. Às vezes eu tenho a sensação que eu fico repetindo demais para vocês conseguirem entender e posso estar confundindo a cabeça de vocês. Então, por favor, me falem isso na monitoria, tá? Eu vou perguntar isso para vocês na monitoria e sejam sinceros. Porque para mim é importante ir me adaptando à medida que tá funcionando as coisas para vocês, tá? Ou não, né? Então, eu deixei 2 questões aqui para vocês, 3 questões, na verdade, e a gente vai responder ela na monitoria, e ela tá totalmente relacionada com o conteúdo, né? Que a gente viu agora. E aí eu deixei uma questão que eu escrevi, que é com relação ao tema da aula. Então, é sociologia, antropologia, a ciência da alteridade. Eu não fiz essa ponte em nenhum momento, eu queria que vocês fizessem e me respondessem na aula o que é essa ciência da alteridade, a alteridade. Por quê? Porque o que é isso? Ciência da alteridade baseado em tudo que a gente discutiu. O que é a ciência da alteridade? Por que a antropologia é a ciência da alteridade? Então, podem pesquisar aí a palavra no Google, quem não conhece, alteridade, não vou também dar dicas, mas a gente conversa na monitoria sobre essa sociologia, sobre essa alteridade que o tema da aula tratou, por mais que não falasse esse nome, tá bom? Então, gente, é isso. Consegui gravar, enfim, deu certo. E a gente se vê na monitoria para trocar uma ideia sobre essas coisas, tá? Beijo, abraço aí pra vocês e até mais.